pessoal, hoje eu estou aqui na Solo Vivo junto com o Ezequiel, que é o gestor da área de produção, e com o Reginaldo, para a gente contar um pouco mais sobre uma ferramenta que a gente utiliza no dia a dia, que é a gestão visual das tarefas. É aquilo que precisa ser feito para dar o melhor suporte possível para o ciclo produtivo da planta. Quando a gente pensa na cadeia de valor, entende que o ciclo produtivo da planta é responsável para gerar o produto que a gente precisa entregar para o cliente. Entende que as tarefas de suporte para esse ciclo precisa ser feito na hora certa, do jeito certo. A gestão visual ajuda muito a gente a entender qual o momento e acionar o gatilho, para gerar esse processo de suporte. E a gente sempre fala de ferramentas gerenciais. As ferramentas gerenciais são as ferramentas que vão ajudar a gente no dia a dia para lembrar, para deixar de uma maneira fácil e visível para todo mundo o que precisa ser feito na hora certa e do jeito certo. E hoje a gente vai falar um pouco de como eles usavam aqui na Solo Vivo no dia a dia uma ferramenta de gestão de execução de tarefas, mas o mais importante, além da ferramenta, é o como as pessoas entendem a ferramenta e qual é a rotina que tem por detrás dessa ferramenta, que é essencial para a equipe aderir a ela e enxergar o valor no uso dessa ferramenta. Caso contrário, se as pessoas não enxergam valor nessa ferramenta, essa ferramenta ou ela pode ser tratada como um trabalho a mais, ou pior, causar até desengajamento ou mal entendimento entre as pessoas. Então a gente vai aqui conversar com o Ezequiel e pedir para ele explicar como que era o uso dessa ferramenta antes. Bom, tem antes dessa ferramenta também, né? Então, essa foi uma forma que a gente achou para o momento, mas também tem o antes, né? O antes da ferramenta, a gente tinha um sistema que a gente ia avaliar no dia a dia qual que era a urgência do dia e direcionava a equipe para ir fazendo. Hoje vai precisar carpir um lote de couve. Decidia no dia e direcionava a equipe. A gente viu a necessidade de começar a organizar essas coisas, né? Para que não tivesse a demanda de eu estar lá todo dia, ou até o responsável da propriedade estar lá todo dia. E a gente achou esse formato aqui, que foi esse quadro que a gente começou a usar. E de que forma que a gente organizou ele, né? A gente organizou ele, cada linha aqui é o dia da semana, de segunda a sexta-feira. E dentro da equipe do sítio, da propriedade, a gente dividiu por sub-equipes, né? E cada equipe dessa era responsável por um conjunto de culturas. E ele era responsável a semana toda ali para fazer os manejos. Acontece que uma vez por semana eu passava no sítio, geralmente aos domingos, né? E fazia um levantamento, uma lista de tudo que precisava ser feito dentro dessa semana. E preenchia aqui, cada quadradinho aqui com a equipe, com a cultura, qual que era a tarefa, e preenchendo tudo isso aí. Segunda-feira de manhã o pessoal chegava, eu já não estava no sítio, né? Muito difícil de que eu estava, no horário que eles chegavam lá. E eles chegavam e viam isso aqui e já sabiam o que eles tinham para fazer a semana toda. E aí rodava, né? Começava a acontecer as tarefas aí durante a semana. Acontece que daí quando eu passava no domingo e via, tinha muita coisa que estava atrasada. Não tinha uma visão de processo da cultura. O que precisa fazer, o tempo certo. E eu ia marcando aqui tudo aleatório, né? Tinha muita coisa atrasada, então precisava fazer, era urgente, tinha muita coisa urgente. Aí o pessoal ia fazendo, na correria, né? Só que tinha grupo que conseguia dar conta. Tinha um grupo, por exemplo, o grupo primeiro, que era o verde, eles davam conta da tarefa toda da semana. Só que tinha um grupo rosa aqui que às vezes já não dava conta. Porque o volume de tarefa deles era muito maior que a própria demanda que tinha na semana mesmo. Porque tinha muita coisa atrasada. Aí o que acontecia na prática? Acontecia que tinha um grupo, dentro da equipe não todo, tinha um grupo que era desengajado, porque não conseguia cumprir a tarefa, e tinha um grupo engajado, que conseguia cumprir tudo. Só que no negócio como um todo não rodava, porque daí eu tinha uma parte que dava problema, e tinha uma parte que não dava problema. Só que no volume total, no final do mês, né, a conta não fechava, porque eu preciso de tudo. Né? No final da semana eu preciso de tudo pronto, né? Aí dava problema. E a gente rodou isso aqui, rodou bastante. O Reginaldo tinha meu período de férias, o Reginaldo foi lá também, fez a mesma coisa, né? Acompanhou no domingo, viu tudo que precisava fazer, fazia a lista e marcava. De começo foi um sistema que rodou bastante, né? Era um sistema empurrado, pode-se dizer, né? A gente levava lá e direcionava o pessoal dessa forma.
Só que um ponto importante é que a gente não falava com eles, né? Eles liam, e a equipe traduzia dessa forma. O acompanhamento era diário, mesmo assim eu voltava no final da tarde, via se estava marcado o xizinho aí, se eles cumpriram, se eles deram ok na tarefa. Mas assim, eu não conversava com eles assim, e aí, como que foi o dia, o que vocês tiveram dificuldade, qual foi a questão do dia, né, que implicou para vocês não terem conseguido finalizar, ou o que vocês fizeram diferente e conseguiram finalizar tudo, né? Isso a gente não fazia, e foi o que, acho que o ponto principal que a gente avaliou, que foi o que causou o desengajamento de algumas equipes e futuros problemas depois de gestão de equipe, né? Que a gente não trazia as pessoas para poder compartilhar também a informação, entender o processo e saber como que realmente funciona, por que estão fazendo aquele tarefa naquele dia. Boa. E você vê, né, que a ferramenta, não importa muito a forma que você desenha ela, mas o principal é o comportamento do líder usando a ferramenta junto com a equipe. Só o fato do Ezequiel anotar e não estar junto das pessoas para explicar, ou então até às vezes ouvir, né? Essa tarefa talvez a gente não consegue, mas a outra equipe consegue balancear junto com eles, né? Isso já muda o comportamento da pessoa. O que você colocou é muito chave, né? Aqui era uma ordem de serviço. Era, eu estou mandando vocês fazer, vocês precisam executar. Completamente diferente, né, do modelo de depois que a gente trabalha no Lean, que é envolver as pessoas na organização das tarefas e dar uma visão sistêmica. A palavra visão sistêmica também é bastante importante, né? Elas entenderem a importância de se fazer cada tarefa e, claro, organizar todos os recursos necessários para se fazer. Depois, né, vocês fizeram algumas mudanças, eu queria que o Reginaldo contasse um pouco como que foram essas mudanças e como tem sido trabalhado hoje o quadro. É o que eu falei no início, o principal objetivo aqui era planejar as tarefas, né? Porque a gente viu num momento que a gente estava com um monte de tarefa lá no campo para executar, do dia a dia, e estava ficando coisas para trás que a gente não estava dando conta. Então a gente falou, vamos criar uma forma da gente organizar. Então a gente criou os dias das semanas aqui, e aí, como o Ezequiel falou, a gente definia as tarefas que tinha, mas não trabalhava junto com eles, que é o que mudou o que a gente faz hoje, né? Hoje, praticamente, a gente usa o mesmo processo, só que acho que a grande diferença é que essa cocriação junto, né? A gente não vai lá e só coloca o que é para eles fazerem, eles participam do que eles têm que fazer durante a semana. E como o Ezequiel falou, hoje existe o lote junto, o processo junto, eles entendem o processo que precisa ser feito, não só o que tem que se fazer, o porquê. Eles entendem o porquê tem que ser feito. Acho que essa é a principal mudança que a gente vem trabalhando desde quando a gente começou a aplicar a metodologia aqui. Passar para as pessoas o porquê que está sendo feito. E acho que essa é a grande diferença quando a gente começa a planejar, né? Trabalhar o planejamento estratégico, planejamento da rotina das tarefas do dia a dia, a gente deixar de viver nas circunstâncias e realmente fazer porque a gente decidiu fazer aquilo naquele dia, a gente programou fazer aquilo naquela data. Tudo vai sair no dia que a gente programou? Não vai, mas é que a gente consegue corrigir a rota. Mas é porque é uma decisão corrigir a rota. E não porque ficar apagando fogo, nem Ezequiel falou das circunstâncias todos os dias. Acho que é isso que vem mudando, tem ainda melhorar, mas já mudou bastante nessa questão da gestão. E aí tem engajado bastante a equipe nisso também, né? Em eles participar junto, e não só ser mandado fazer, mas eles participar junto das decisões. Acho que isso aqui mudou bastante. Legal. E quando a gente coloca a visão sistêmica, o que é visão sistêmica, né? A gente conseguir primeiro entender a cadeia de valor como um todo, né? Desde o plantio da muda até a colheita da planta, existem várias etapas ali ao longo desse ciclo biológico que a gente precisa executar atividades para dar esse suporte. Esse suporte vai fazer com que a planta desenvolva da melhor maneira possível. E quando as pessoas entendem, né, esse processo inteiro, entendem a importância de se fazer cada etapa dele, a importância de se fazer a capina depois de determinado tempo após o plantio, a adubação que existe, depois outra capina, enfim, todos os tratos culturais, entende a importância de cada um ser feito na hora certa, as pessoas começam a enxergar o processo como o grande orientador do trabalho dela. Não o dono, exatamente. O foco muda, o foco das pessoas passa a ser: eu preciso executar essa atividade para que o meu processo aconteça da melhor maneira possível.
ao invés de eu preciso executar essa atividade porque eu fui mandado fazer assim, né? Quando a gente muda essa forma de usar as ferramentas e passar para a equipe o que precisa ser feito, muda a cabeça das pessoas. E aí muda o comportamento delas também. Mas um ponto-chave é isso, é o envolvimento das pessoas para que elas ajudem a gente também a depois enxergar obstáculos que estão impedindo que a gente consiga fazer isso. E se a gente não tiver essa visão deles, né, na cadeia de valor e eles como um fator fundamental para que esse ciclo aconteça da melhor maneira possível, a gente perde essa capacidade das pessoas de achar oportunidade de melhoria, né? E o Ezequiel, é muito engraçada essa história, que ele traz, eu queria que o Ezequiel falasse, qual que era o nome que o pessoal dava para esse quadro antes dessa forma do Ezequiel agir com a equipe, e agora, como que é, e se as pessoas vivem sem o quadro hoje no dia a dia. E eu fiquei sabendo o nome do quadro depois de 1 ano já, né? Então, para ver a surpresa que foi. Esse quadro foi batizado como quadro da tortura, justamente por conta disso, de chegar, de eu ir um dia, fazer toda essa lista, toda essa tarefa e colocar da semana e pedir para o pessoal falar, você precisa fazer tudo isso aqui durante a semana, sem ter uma visão do processo, que realmente precisava ser feito naquela data, né? Então ficou batizado dessa forma, né? E o pessoal chegava lá, já segunda-feira, às 6 horas, a tortura da semana já está feita já. E hoje não, hoje a gente chama, né, como quadro de tarefa, né? Então é diferente, então o pessoal tem uma visão do processo, no todo, enxerga o que precisa fazer não só na semana, não só no dia, mas também aí nos próximos um mês, no mínimo, né? Então acho que esse é o diferencial agora, eles terem mudado essa visão assim, que não é... As tarefas que estão escritas aqui são exatamente as mesmas, não mudou nada, só que está numa visão diferente, tá? Forma de passar. Está enxergando agora como enxergar o processo, aqui não, que estava como uma coisa maçante, né? Não, é um castigo para a gente isso aqui. Agora eles entendem que nós estamos enxergando o processo que a gente precisa executar no período aí. Então essa foi a diferença. Boa. Acho que é isso, né? E entender isso, né, pessoal, que as ferramentas elas devem vir dentro do nosso sistema de gestão como algo que vai facilitar o nosso trabalho. Vai facilitar o trabalho dos gestores, do dono e das pessoas na operação. Se as pessoas não enxergarem que as ferramentas vêm para facilitar o trabalho, elas não enxergarem valor, né, no uso dessas ferramentas, as ferramentas elas não vão ser usadas, ou pior, serem usadas de uma maneira que prejudique até o relacionamento da equipe. Mas quando a gente entende, né, o gestor entende, o dono entende a importância que tem por detrás de cada ferramenta e usa da maneira correta para desenvolver o comportamento ideal das pessoas, as ferramentas passam a ser naturais no dia a dia e a gente costuma falar, depois que essas ferramentas estão implantadas, né, a gente não consegue viver sem elas no dia a dia. Então, vocês observam, aqui a gente está na sala de guerra da lavoura e você observa que tem quadros espalhados em todas as paredes. Ou seja, as ferramentas elas ajudam demais na gestão. E aí basta a gente colocar uma rotina, colocar disciplina e enxergar o que tem por detrás dessas ferramentas. Qual é o objetivo, qual é o comportamento que eu quero desenvolver utilizando ela.